Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Antoni e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre mais um tópico que envolve o trabalho científico, o trabalho acadêmico, mais especificamente a construção de slides em PowerPoint para se fazer as apresentações. Vamos lá saber algumas dicas? Bom, o primeiro ponto para conversarmos é a respeito das fontes. Que fonte utilizar na construção dos slides? Falando sobre os tipos de fonte, temos sempre que optar pelas fontes básicas, pois aqui estamos falando de trabalhos acadêmicos, de apresentações formais. E essas fontes básicas são aquelas sugeridas pela ABNT, como, por exemplo, Arial e Times. Arial é uma fonte sem serifa e a Times uma fonte serifada. Mas o que seria isso? A fonte serifada é essa que possui os traços na extremidade de suas hastes. Essa fonte é geralmente utilizada em livros. Elas são mais elegantes, mais clássicas. Já a fonte sem serifa, como no caso da Arial, é uma fonte padrão, utilizada mais em títulos e manchetes, pois ela não oferece empecilhos na visualização. Temos que evitar as fontes consideradas script, que são aquelas fontes que imitam a letra manuscrita. Elas são muito rebuscadas e elas realmente servem como empecilho na hora da leitura. E se tratando de trabalhos formais, obviamente, isso daí não é o mais adequado. Vamos falar sobre o tamanho dessas fontes. Primeiro, nós temos o que nós chamamos de título e corpo do texto, e obviamente esses tamanhos vão ser diferenciados, porque o título merece mais realce. Aqui nós vamos ter três exemplos de fontes. Primeiramente, a fonte Arial, em segundo momento, a fonte Times e em um terceiro momento, uma fonte que é padronizada pelo layout do slide que você escolher. Assim como nós temos essa mesma sequência aqui no título evidenciado. Observem que por mais que nós tenhamos o mesmo tamanho de fonte no corpo do texto, que foi escolhido aqui por mim a 24, que é um tamanho de fonte que eu trabalho, né, na maior parte dos slides, de corpo do texto, essa fonte ela é diferenciada para cada uma tipologia que você escolher, para cada uma tipografia que você escolher. Então, você tem aqui na fonte Arial, que é a primeira, uma fonte mais robusta, olha como ela fica maior, né? A Times, ela é a menorzinha, porque, como nós dissemos, é uma fonte serifada, ela tende a ser um pouco mais compacta, mais elegante, mas a Arial, ela te fornece uma possibilidade de visualização maior, assim como nós temos aqui também nesse primeiro momento no título, trabalhando a Arial nos tamanhos 28 a 36. Aqui é uma questão de bom senso. Dependendo da fonte que você escolher, e lembrando sempre que essa fonte tem que ser uma fonte, né, baseada numa fonte padrão, nada de muitas fontes rebuscadas, você vai fazer essa diferenciação de 24 a 28 no corpo do texto ou de 28 a 36, de forma que fique visível, legível, mas não fique aquela coisa imensa também que agrida na hora que você mudar o slide, entendeu? Então, uma fonte de um tamanho que fique acessível aos olhos de todo mundo, também dependendo de onde você vai apresentar, do tamanho do projetor, tudo isso você tem que ter bom senso para poder fazer essa escolha. Mas observe que nós temos aí um tamanho de onde partir, então opte por trabalhar dentro desse padrão. Agora vamos falar sobre a quantidade de slides para o tempo de apresentação. Quantos slides, então, nós vamos trabalhar? Olha, teoricamente, vamos pensar nesses elementos básicos que nós vamos ter nos nossos slides, né? Nessa sequência de slides. Então, inicialmente, nós temos uma capa. Para finalizar, nós temos um agradecimento, um slide de agradecimento e, antes disso, um slide de referências. Esses tendem a ser os slides mais rápidos, né? Por conta de terem menos conteúdos.
E aí, vamos tirar esses slides ou contar aproximadamente entre 15 e 30 segundos para cada um deles, e vamos pensar no restante, que teoricamente se fala em um slide por minuto. Mas, mais uma vez, vamos à nossa palavra-chave, bom senso. Por quê? Porque vai depender muito do conteúdo que vai ser apresentado. Nós não vamos poder fechar isso em um slide por minuto, porque, de repente, nós estamos apresentando um resultado de uma pesquisa em um slide e, obviamente, isso pode não levar apenas um minuto. Então, vamos pensar assim, fazendo essa retirada desses 3 slides, contando aproximadamente 1 minuto e meio para esses 3, observando que nas referências a gente só vai apontar as referências e nos agradecimentos também é só uma passada rápida para dizer o nosso muito obrigada e nos deixar à disposição. Os outros a gente vai ter que contar dentro daquele tempo relacionado ao conteúdo que nós vamos apresentar. Então, vamos pensar em mais ou menos um slide a cada 1 ou 2 minutos, dependendo desse conteúdo. Então, fica a seu encargo, porque toda essa apresentação precisa ser muito bem planejada e isso vai depender do seu conhecimento e da forma como você está projetando esse conteúdo para a apresentação. Vamos agora a algumas dicas valiosas sobre toda essa confecção. Primeiro ponto de atenção: a quantidade de texto. Olha, a quantidade de texto é sempre um ponto muito discutido. E o que nós temos que ter em mente inicialmente é que os slides são um direcionamento ao público que está assistindo à apresentação. Nesses slides não vão constar pontos aprofundados do trabalho, e sim um direcionamento ou os pontos que você vai percorrer, né, por onde você vai andar para explicar, né, aquele seu conteúdo ou aquela sua pesquisa. Então, vocês têm que perceber que todo esse aprofundamento ele não deve estar nos slides, e sim no material que você está entregando para o professor. Se você quiser aprofundar mais alguma coisa, faça folder, entregue para quem está assistindo, né? Com também nada aprofundado, apenas com direcionamento para que suscite curiosidade daqueles, né, interessados pelo assunto. Mas jamais aquela quantidade exacerbada na sua lâmina, porque esse textão que pode estar no slide pode ser um grande empecilho para a pessoa te observar, né? Prestar atenção naquilo que você está dizendo na sua discussão. Esse slide com textos longos faz com que o público fique entre observar e prestar atenção naquilo que você fala e ler o que está escrito no slide. Tá? Então, tenha em mente isso. Então, opte por períodos simples, né? Por tópicos que apenas apontem ou direcionem o público daquele caminho percorrido. Se você quiser colocar citações, pode, desde que tenham relevância com aquilo que você está querendo evidenciar naquele momento e que sejam, obviamente, citações curtas. Também não vale a pena você fazer aquela citação longa, né, imensa, que você colocou no seu trabalho escrito. Faça a retirada, né, o recorte apenas de um pedaço que ilustre aquele ponto que será discutido naquele momento. Outro ponto extremamente importante, dica valiosa na construção desses slides, é quanto à inserção de figuras. Como isso deve acontecer? Então, todos sabemos que nós podemos sim colocar figuras no nosso slide, mas é importante evidenciar que essas figuras devem ser importantes e ter relação com aquilo que nós estamos evidenciando naquele devido ponto. Ou seja, elas têm que servir de ilustração ao que está sendo exposto, ao que está sendo debatido. Jamais uma figura deve estar lá somente de forma figurativa, só para enfeitar o seu trabalho. Lembre-se que nós estamos falando de apresentação formal.
E para isso, como nós temos essa formalidade em volta, essa pesquisa, né, ela advém, né, de um trabalho escrito bem mais formal, óbvio que eu preciso optar, né, pela norma que assegura aquela figura. Então, a gente partindo da ABNT, que geralmente é a mais utilizada para a construção desses trabalhos, essa figura tem que ter legenda, tá? E essa legenda, ela deve vir abaixo da figura, apontando sempre um título e a fonte, ou seja, de onde foi tirada essa figura. Outra coisa relevante é que o tamanho dessa figura precisa ser adequado para mostrar aquilo que nós queremos. Então, muito cuidado com a legibilidade. Se eu quero mostrar uma máquina, um botão dessa máquina que é algo pequeno diante de toda aquela, né, aquela robustez do produto, eu tenho que fazer uma foto, algo que mostre claramente aquilo que eu quero mostrar. Então, trabalhar essa imagem de forma que evidencie de forma legível aquilo que eu preciso apresentar. Uma imagem mal feita e ilegível é o mesmo que nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário não, né? Ela vai somar aí uma questão de não fluidez do trabalho, ou seja, vai mostrar um despropósito, né? Porque eu quero mostrar uma coisa, mas ao mesmo tempo eu não estou mostrando por conta de uma imagem que foi mal feita, que foi mal adquirida, tá bom? É importante colocar essa legenda acrescentando a fonte, dizendo se essa imagem foi minha, é minha, ou se essa imagem foi retirada de algum lugar, né, dando os devidos créditos. E lembrando também que, olha, no início da legenda, nós temos aqui uma especificação daquela imagem. Se é uma figura, se é uma tabela, ou se é um gráfico, ou se é um fluxograma, ou se é um quadro, ou se é um mapa. Gente, tudo isso precisa ser observado nesta legenda. Para isso, é importante que você vá até as normas da ABNT e observe direitinho, tá? Porque nós temos aí figura, traço, fonte, 2 pontos. Então, tudo isso daí vem bem especificado nas normas ABNT ou então nas normas que você seguir, né? Do padrão que você seguir, tá bom? Terceira dica importante: nós temos os efeitos. Então, o que nós precisamos saber acerca dos efeitos? Muitos perguntam: eu posso colocar um efeito ou uma animaçãozinha, né? Muitas pessoas já acham isso bem bacana nas apresentações. Gente, palavra-chave qual é? Bom senso. Você está fazendo a apresentação de um trabalho acadêmico que vai te levar a uma nota, ou você está fazendo um trabalho de conclusão de curso, apresentando esse trabalho, essa pesquisa, ou você está num congresso apresentando essa pesquisa, os resultados, né, de um trabalho feito. Obviamente que não cabe efeitos especiais, não cabe animações, não cabem animações, tá? É muito legal, mas para outro tipo de apresentação. Para uma palestra motivacional ou para algo que você veja que não tem tanta formalidade, para alguma apresentação que não demande esse peso. Então, você tenha cuidado, porque ó, aqui a gente está colocando, né, uma, uma apresentaçãozinha rápida, em que eu coloquei um efeitozinho para aparecer esse segundo ponto. Porque nós podemos nos empolgar. E aí nós vamos querendo mudar essa animação, vendo que há muitas possibilidades. E aí depois as animações, ó, criam vida própria, elas vêm e vão. E a gente vai ficar sem ter como voltar aquilo. Então, muito cuidado, porque depois de um tempo essa questão te consome e ela acaba te dominando. Então, evite efeitos e animações. Você deve estar se perguntando aí, tá, mas e
as cores, né? Então, o nosso quarto ponto é sobre as cores ou layout dos slides. Bom, que cor de fundo nós vamos utilizar? Que layout vai ser esse? Primeira coisa, nós vamos optar pelo seguinte. Se eu tenho um slide de fundo escuro, eu vou utilizar, obviamente, uma letra clara para dar realce a essa letra, para fazê-la se destacar. E aí vem gente que coloca o mesmo fundo escuro, azul marinho, com uma letra vermelha, por exemplo. Gente, aí é complicado, né? Porque a gente está dificultando para quem vai ler, além de estar poluindo, vai ficar um negócio extremamente estranho, esdrúxulo. Você vê aquele fundo azul com uma letra vermelha, mesmo que seja para realce, para realçar um título ou um tópico. Se você quer realçar, opte pelo sublinhado, opte pelo negrito, tá? Mas jamais por uma mudança de cor que vai impactar, né, na visualização daquele seu slide. Da mesma forma, se você escolher um fundo claro, opte por uma letra escura. E aí acontece também de a pessoa escolher uma letra clara para um fundo claro, que vai tornar cansativa a leitura do seu slide, não vai ter destaque. E aí a gente volta mais uma vez para a questão da ponderação. Nós, enquanto apresentadores, enquanto detentores, né, da posição de apresentadores, nós precisamos saber exatamente em que contexto nós estamos. E esse contexto vai envolver a questão do público que está assistindo, do horário que está assistindo e do ambiente. Então vamos lá. Estou fazendo uma apresentação formal, primeiro ponto. Para quem? O público são alunos do turno noturno da minha faculdade. Gente, eu vou apagar a luz e apresentar um slide escuro, aí é questão de bom senso real. As pessoas estão cansadas e, obviamente, à noite, isso daí vai levar a um cansaço maior ainda. Se você não fizer uma apresentação empolgante, é fadada ao fracasso, com certeza, a tua apresentação, tá? Então, observe o ambiente. Quem são as pessoas que estão assistindo? Ah, são crianças. Eu não preciso apagar a luz para crianças. Eu preciso, né, pensar, se for de dia, para não apagar a luz, eu posso fazer um fundo um pouquinho mais escuro para poder realçar sem apagar a luz. Se for à noite, a gente pode fazer de repente um fundo mais claro, né, para não impactar tanto, não precisar apagar todas as luzes. Porque aí só a luz do projetor, ela já vai me dar uma luminosidade. Então, observe tudo isso, pondere. Observe para quem você está apresentando, quem é aquele público, né? Se forem jovens, pensa num professor de ensino médio que vai ministrar uma aula para jovens 7h30 da manhã, jovens que estão morrendo de sono, crianças que estão morrendo de sono. O professor apaga todas as luzes e apresenta um slide com fundo escuro. Meu amor, não tem outra a não ser um bom soninho naquele tempo de slide, principalmente se essa apresentação não é empolgante. Então, pondere tudo isso, observe a luminosidade do ambiente e verifique qual é a melhor possibilidade ali de escolha de cor de fundo e de letra. Outro ponto é em relação ao layout. Escolha um layout que seja padrão. Não escolha aqueles layouts rebuscados, cheios de enfeites. Você está fazendo uma apresentação formal, então tudo isso deve ser observado. Nossa, já tem uma série de detalhes, né? Ainda tem mais alguma coisa que a gente possa pensar, né? Em caso de dúvida? Tem sim. O que mais nós podemos pontuar? Primeiro, quanto à numeração de slides. Olha, não há um direcionamento assim para a produção de slides. Então, tudo que se tem hoje é construído, né, diante da prática de muita gente.
Quanto à numeração de slides, é interessante se colocar por um motivo, principalmente se nós tivermos aí a apresentação de um trabalho formal, né, que tenha uma banca, ou que as pessoas possam tirar dúvidas depois, possam conversar sobre, né? A numeração ela é interessante porque a pessoa pode dizer assim, ô professor, no slide número tal, eu quero tirar a seguinte dúvida. No slide tal, se não, gente, a pessoa vai ficar assim, naquele slide que você colocou o exemplo, então não vai ser nada pontual, entendeu? Então, colocando a numeração de slide, privilegia esse momento em que a pessoa quiser tirar uma dúvida, quiser que você volte a algum slide para uma explicação melhor. Outro ponto importantíssimo é quanto à revisão ortográfica. Você finalizou o trabalho? Por favor, dê uma olhada minuciosa. Se for um trabalho em equipe, peça para os seus colegas observarem também de maneira minuciosa. Se não for em equipe, peça para umas 2 outras pessoas, né, colegas, observarem, lerem aquilo ali com muita atenção. Passar um erro ortográfico, uma falta de acento, uma palavra escrita errada é muito ruim. Vai denotar aí uma falta de cuidado com aquilo que se diz ser um trabalho de pesquisa, um estudo, uma apresentação formal. Então, tenha muita atenção a esse ponto. E aí, o bom senso para a diagramação que vai envolver. Se eu tiver pouca coisa para dizer no slide, eu tenho que organizar essa pouca coisa, não colocar tudo lá em cima, perto do título, senão vai ficar aquele monte de espaço vazio. Se eu tiver muita coisa para colocar, divida em slides. Cuidado com a poluição visual, aquela coisa de você olhar já ser praticamente agredido por aquele slide. Então, visualize bem isso, é olhar e ir desenvolvendo essa criticidade frente àquilo que você está construindo. E outra coisa, pessoal, nada de figurinhas. Como a gente falou das ilustrações, nada de ilustração para poder ficar bonitinho. Nada de florzinha, nada de figurinhas para finalizar a apresentação, tá? Nada de gifzinho que vai ficar fofinho o seu trabalho. E isso não cabe em uma apresentação formal. Evite, pelo amor do amor. E diante de tantas coisas, a gente se pergunta, ainda tem mais alguma coisa? Talvez tenha sim. Talvez a sua dúvida não seja sanada ainda nem nesse vídeo, mas nós temos como depois conversar e eu tentar saná-la para você. Vamos ver. Vamos pensar em mais um ponto. Dê atenção aos slides de desenvolvimento do trabalho. Muito cuidado nessa apresentação, porque o que você quer apresentar aqui é o resultado de uma pesquisa, né? É o resultado de um estudo. Então, cuidado para não se fixar em slides como slide de objetivo, slide de apresentação, ou ficar muito tempo na capa, por exemplo. Tá? Você tem que se apresentar enquanto pesquisador, enquanto estudioso, no desenvolvimento do seu trabalho. Então, dê mais atenção a esses slides. Quanto aos tópicos de apresentação, lembrem-se, nós temos uma capa, nós temos o agradecimento, nós temos as referências. E aí aqui nós precisamos colocar sempre, logo após a capa, logo no início do trabalho, a apresentação desse trabalho. Então diga qual é o objetivo desse trabalho, como é que ele está dividido. Isso norteia o seu público diante daquela apresentação. E ao final, sempre coloque as suas considerações finais. Diga se o trabalho, quais as possibilidades futuras de desenvolvimento do trabalho, diga se o seu objetivo ele foi alcançado. Isso é sempre importante. Tem que ser breve, não precisa ser nada de outro mundo, nem nada muito robusto, até porque a gente precisa fazer uma apresentação breve, uma consideração final breve, porque, como eu disse, o miolo do trabalho, o cerne do trabalho está no desenvolvimento, nos resultados. Mas não esqueça desses 2 pontos que são importantíssimos. Então, espero que eu tenha elucidado algumas das suas dúvidas a respeito da elaboração de slides em PowerPoint para apresentações de trabalhos acadêmicos.
ou apresentações de trabalhos formais, né? Apresentações orais formais. E aí eu disponibilizo meu e-mail, minhas redes sociais, para o caso de você ainda ter alguma dúvida ou quiser sugerir mais alguma coisa para ser apresentado. E a partir de agora, eu só desejo boa apresentação.